Agora para conversar com o psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa. Vamos falar sobre o controle da ansiedade. Se é possível controlar a ansiedade, né? A ansiedade mais crítica, distúrbios, aqueles ataques ansiosos, sem medicamentos. Bom dia, muito obrigado pela participação, Antônio Gomes. Bom dia, Jorge. Bom dia também aos ouvintes. É possível a gente ter um controle da ansiedade sem medicação? É possível a gente conviver com a ansiedade, né? Necessariamente nós não temos um controle. Às vezes, porque a ansiedade é um bichinho bem chucro, né? Quando tu menos espera, ela dá um coice, né? Então, o que a gente sugere? É um processo terapêutico, né, de busca da consciência muito profundamente de si mesmo. Isso vai impedir a ansiedade? Às vezes não. Mas a pessoa vai começando a ter alguns controles em si. Como, por exemplo, observar a respiração. É um processo muito importante para um momento de ansiedade. Tu perceber a tua respiração. O teu cérebro se conecta na inspiração e na expiração, e daí, quando tu vê, o sistema nervoso parasimpático se ativou e tu estás te acalmando, tá? Então, a grosso modo, a ansiedade, ela é adestrada, né, por instrumentos que a gente vai desenvolvendo na gente, de conscientização. Agora, a medicação é necessário, sim. Quando nós estamos dentro de um transtorno, num quadro agudo, a pessoa está com um transtorno de pânico, né, com fobias, a medicação prescrita pelo psiquiatra, ela faz uma contenção desses sintomas, né? Ela tem essa ação neuroquímica que baixa esse sintoma. Isso cura? Isso é curar? Não. Isso é tirar o sintoma. Agora, nesse momento em que a pessoa entra em psicoterapia, que é para ir fazendo uma terraplanagem, planificando a sua consciência, seus pensamentos, para diminuir a potência de novos episódios ansiosos que possam vir. Então é um conjunto, digamos assim. A pessoa que está com muito ansiosa, né? Ela deve tomar o indicado, lógico, por um especialista, tal, para ter um controle naquele momento, e a psicologia vai ajudar ela a entender tudo isso e a conviver com isso, sem maiores consequências. E diga-se, Jorge, que assim, nós não estamos falando de uma situação ansiogênica, né? Nós temos momentos e momentos na vida que nós vamos para a ansiedade. A ansiedade é nossa. A ansiedade, ela faz parte. Isso. Podemos começar também, né, explicando o que é a ansiedade e por que a gente é ansioso. Então, digamos que a ansiedade salvou a nossa espécie, né, e trouxe ela até aqui, tá? Porque a gente foi se organizando. Por exemplo, dentro do medo tem a ansiedade, né? A ansiedade, ela se manifesta de várias formas. E como é que os nossos antepassados, há 4, 5, 10 mil anos, né, foram sobrevivendo a tantos bichos, a tantas situações muito hostis, né, geográficas, climáticas e animais? Por conta de que gerava em si uma ansiedade, ficava alerta e criava um mecanismo de proteção, né? Então a ansiedade, ela está no ser humano para a subsistência. A grande questão é justamente essa palavrinha, transtornar, né? Ela se transtorna, então ela gera uma intensidade maior do que aquela realidade precisava. Ou ela, inclusive, por conta de experiências que a pessoa tem dentro de si e não tem consciência, inconscientemente, ela desperta o alerta, ela se ativa sem que a pessoa saiba por quê, né? E hoje, por que muito mais hoje? Porque nós estamos menos conectados
definitivamente com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Nós estamos num processo automatizado, né? E literalmente ansiogênico, né? Que são muitas agendas, muito futuro na nossa cabeça, né? Nós não paramos mais para o hoje, né, Jorge? Uhum. Nós estamos o tempo todo com amanhã, com a semana que vem, sabe, tem uma situação nova hoje, nós já estamos pensando na situação que essa vai se repetir daqui a 2 anos com isso, né? Nós estamos muito no depois, sempre, sempre, sempre. Isso é um processo ansiogênico. E isso, né? tem gerado muitos transtornos de ansiedade. Muito, porque justamente quando eu não me concentro, quando eu não estou no aqui, eu não estou no agora, né? Eu não entro em contato com a minha respiração, com esse meu processo, eu vou permitir fantasias que se transtornam dentro de mim, com medos, com dúvidas, com inseguranças, né? E isso é o futuro. Quais são os reflexos, Antônio Gomes, que a ansiedade descontrolada ou os transtornos de ansiedade deixam na pessoa? Os sintomas, né, dos transtornos de ansiedade, que é taquicardia, sudorese, né, as palpitações, pensamentos invasivos. A pessoa, por exemplo, não consegue controlar um pensamento de que está tudo ok em volta dela. Não, vem um pensamento que ela se preocupa com quem não está perto, ela se preocupa com o que vai acontecer amanhã, se os outros estão percebendo que ela está transtornada ou não na ansiedade. É uma invasão. E por mais que ela queira mudar o pensamento, ela não muda. Por quê? Porque existe uma alteração adrenérgica muito forte, né, nesse momento da pessoa, neuroquímica. Por isso que a gente sempre diz, volta para a concentração da respiração. É o item mais importante, né? Além, inclusive, de respirar, né? Fazer a inspiração 5, trancar 5 e soltar mais do que puxou o ar, né? Mas ainda assim, só perceber que está respirando. Estou respirando, fica com o teu pensamento na respiração. Então, esses são os sintomas de uma ansiedade. Depois da crise da ansiedade, o que gera na pessoa? Gera insegurança. Ela tem medo das próximas crises, porque é de muito pavor, né? E o medo das próximas crises, muitas vezes, leva ela a ter próximas crises, né? Vai se alimentando, né? Então, por isso entra a psicoterapia, que é para desconstruir esses caminhos, né, neurocerebrais, cognitivos, né, de formação do medo, da insegurança, tá? Que é voltar-se para si e ver. Muitas vezes nós não entendemos por quê. Não se busca causas, porque é um complexo de interpretação que tem no psiquismo humano, que tu não tem a causa pontual, por que tu desperta ou desencadeia, por que tais coisas servem de gatilhos para tu entrar em transtornos, né? Tu conhece o gatilho, mas por que agora isso serve de gatilho, né? Então, nós precisamos aumentar a nossa resiliência, compreender esse nosso presente, né? E diminuir, de alguma maneira, essas alimentações para o nosso futuro. Um futuro que, em tese, não existe e tudo que tem que dar certo ou errado está dando agora. Então, esse é um processo de consciência plena mesmo, que a gente tem que exercitar. Muitos vão, Jorge, não só na psicoterapia, né? Buscam grupos filosóficos, buscam grupos religiosos, buscam grupos que desenvolvem a espiritualidade, né? Então, essas questões todas, como movimentos físicos também, as atividades físicas, né, os yogas, são tudo coadjuvante para contribuir para o bem-estar da pessoa. Insônia pode ser um reflexo de uma ansiedade muito elevada? A insônia pode ser, sim. Normalmente a insônia está associada a algum tipo de dano psicológico, né? Agora, o dano tem que ser investigado. Pode ser uma depressão, pode ser um transtorno de ansiedade, né? Pode ser algumas outras características também, neurológicas ou neuropsicológicas. Mas, normalmente, a insônia está associada a algum tipo de ansiedade que não está sendo muito
consciente dessa pessoa, né? Ou há uma depressão. O transtorno de ansiedade não tratado, não procurando uma ajuda, um auxílio, né? Ele pode virar uma patologia? Exatamente. A ideia é que ele vá se desenvolvendo e ele vá reincidindo de tal forma que ele vai se cronificando. E ele vai ficando mais intenso e ele vai para os transtornos de pânico, né? De tal forma que a consequência, muitas vezes, é dificultar essa pessoa de se relacionar, de trabalhar, de sair de casa, de ter vida social. Tá? Então, é muito grave porque vai levando a pessoa ao engessamento de todas essas atividades humanas, como profissional, relações de grupos, sociais, sair de casa, sair do quarto. Né? Esta é o agravante principal que a gente vê. Né? Então as pessoas têm que ter essa conscientização, né? As pessoas que têm esse problema com distúrbios de ansiedade, buscar ajuda acima de tudo. Jorge, como pode, né, uma pessoa ficar sofrendo com transtorno de ansiedade e não procurar ajuda? É uma coisa muito triste, a gente não consegue nem dizer que isso é masoquismo, porque não é. Né? Isso é justamente a dificuldade que essa pessoa tem de tomar uma atitude para se tratar. Né? Porque a sensação de tudo que a gente tem constatado de um transtorno de ansiedade é muito ruim. A pessoa que sofre disso, e quando ela se trata e ela vai dizendo para nós, é simplesmente coisas horríveis, porque a pessoa fica desconectada do sentimento, das sensações de bem-estar dela, do mundo e das coisas que estão em volta. Né? Então, com certeza, a pessoa está desconfiada de que tem uma ansiedade que está se exacerbando em alguns momentos, procurar ajuda, procurar o psicólogo para um bom diagnóstico, né? Fazer uma investigação intrapsíquica para ver como é que vem se conduzindo na vida e como é que pode buscar esse ajustamento. E nesse ponto aqui eu digo uma coisa, agora eu falei de ajustamento. A aceitação dos nossos males emocionais é o começo para tratá-los. Porque se eu fico batendo contra as coisas que vão me acontecendo como negação, eu não entro em contato. Primeiro eu tenho que acolher. Eu acolho a ansiedade. Eu acolho esse tipo de sofrimento, mas eu não o acomodo. Eu o acolho porque sabe aquela história de que é bom que o inimigo esteja perto de ti? Não se fala muito isso. Ó, é bom que o inimigo esteja, né, sob os teus olhos. Assim é. A ansiedade é o inimigo. Mas nós não podemos tratá-la como inimigo, porque nós vamos nos desgastar muito. Nós temos que aproximá-la, nós temos que acolhê-la. E aí, então, eu vou encontrando mecanismos para diminuir a potência do distúrbio de fantasias no meu imaginário que ela produz. E produz, né? Produz coisas horríveis. As pessoas têm sintomas físicos. Elas vão para o pronto-socorro, tá? Pensando que estão infartando, por exemplo. Elas têm sensações de que estão enlouquecendo, de que são loucas. É horrível os sintomas de uma ansiedade. Mas a gente, a grosso modo, eu costumo sempre dizer, a ansiedade é um fantasminha brincalhão. Ele brinca, ele debocha, ele tira sarro da tua cara, né? E aí nós temos que, por isso, aproximá-lo. Porque quem debocha muito, o que tu faz? Se tu der corda para aquele deboche, se tu disser que tu está sendo ofendido com aquele deboche e tu não tem forças para botar limite, aquela pessoa vai cada vez te debochar mais. Por quê? Porque ela está atingindo o objetivo. Assim é com a ansiedade. Ela vai cada vez te transtornando mais se ela percebe que tu só perturba com ela. Então nós temos que funcionar igual uma pessoa que debocha de nós. Traz e vai criando um mecanismo de como é que tu neutraliza esse deboche. Como é que tu te torna indiferente a esse deboche? Como é que tu faz uma avaliação de que tu és superior
a esta pessoa que debocha de ti, porque ela tem um motivo para te debochar, que é a pequenez dela, é a insegurança dela, né? É o mau caratismo dela. E se tu percebe isso, o deboche não tem nada a ver contigo. É só uma necessidade que está nela de te debochar. Assim tu pega a ansiedade e tu faz o mesmo processo. A ansiedade vai brincar contigo. Então tu acolhe ela. Vem cá, querida, fica aqui. E tu és superior à ansiedade, porque ela é um sentimento que está dentro de ti. Ela não é tu. Entende? Então esse é um processo didático, lúdico, que a gente vai trabalhando. Antônio Gomes da Rosa, tem alguma pessoa, algum tipo de pessoa mais suscetível a ter transtornos de ansiedade? E tem alguma fase na vida da gente que isso pode ser mais comum? Claro. Existem pessoas que são constituídas, né, na sua subjetividade com vários traços, várias características da personalidade. Então, existem personalidades que são mais suscetíveis. Essa pessoa é mais vulnerável. Por exemplo, a pessoa com autoestima mais rebaixada, pessoa que tem mais, foi despertada com mais medos, né? Pessoas que foram criadas em ambientes familiares com mais tensões e menos segurança afetiva, né? A gente chama dentro da psicologia de apego, né? Um clima mais adequado para o desenvolvimento social e para o desenvolvimento psicológico e emocional dessa pessoa, ou um clima menos adequado, que é o afeto, que é a segurança, que é a garantia do pertencimento daquela família. Então, quando nós temos famílias que têm muitas truculências verbais, muitas discussões, alcoolismo, enfim, existe, né? E todas as famílias têm um pouquinho de cada coisa, porque nós não temos a família perfeita, né? Mas, dependendo da intensidade de onde essa criança se cria, ela vai se vulnerabilizando mais para ser uma pessoa com depressão ou com ansiedade, né? Agora, chegou na vida adulta, vem os gatilhos, né? Certas situações despertam nela aquele pavor, que ela nem sabe que tem a ver com uma interpretação do desenvolvimento infantil e da adolescência dela. Cresce muito o transtorno de ansiedade entre adolescentes? Hoje, sim, nós temos bastante transtorno de ansiedade no adolescente e que ele tem diversos sintomas. Muitas vezes é uma depressão ansiosa também. Por exemplo, as automutilações, né? Elas estão aí dentro de sintomas de danificação emocional, né? Uma automutilação não é só se arranhar com caneta, régua ou bisturi ou faca. Uma automutilação é uma mensagem, é um sintoma, está indicando que essa pessoa tem um dano emocional nesse momento da vida dela que ela não deu conta e precisou vazar, rasgar a pele para que aquilo saísse, para se aliviar de algo, né? Então, a adolescência hoje, por conta de que nós vivemos menos ainda as interações sociais com boa qualidade afetiva, sobra para um psiquismo se atormentar, se individualizar na solidão, e aí precisa de respostas também individuais, que é a depressão, a ansiedade ou atos danosos contra si mesmo. E como os pais lidam com isso, né? Porque muitas vezes é difícil de entender o momento que um adolescente está passando, né? Você não vê uma patologia nele e não consegue entender, porque fisicamente ele está perfeito. Sim, sim. E muitas vezes está camuflado, né? Fica quieto num celular, num computador, vai para a escola, volta, não se sabe bem o que está acontecendo, né? As pessoas não estão se encontrando em casa, só se veem à noite, mesmo assim, não desenvolveram a comunicação dentro de casa, né? Então, para os pais, às vezes, fica bem difícil não só perceber, como também como entrar em contato com esse adolescente, com esse filho, né? Que está manifestando uma suspeita do seu comportamento psicológico, né, das suas emoções. É importante nós entendermos que o número 1 de uma relação familiar é a comunicação, né?
tem que se comunicar. Agora, ainda assim, tem muitas camuflagens na comunicação. Então, os pais, como ele está participando de escola, devem estar em contato com a escola para estar perguntando o que está acontecendo, como é que ele está se comportando lá. E é muito importante que participe de um outro grupo na sociedade também, né? Grupos de jovens, grupos sociais, grupos de ajudas, de benevolências. Tem grupos, né, para esse ser humano participar. É verdade. O senhor falou antes que a ansiedade nos defendeu e fez a gente chegar até aqui. E agora a gente está discutindo os males dessa ansiedade. Por que que a gente chegou a esse ponto? Então, a gente foi permitindo o transtorno disso, né? Nós passamos por várias fases, né? Desde civilização, se nós buscarmos a nossa história, né? Há 1 milhão de anos, depois há 100 mil anos, há 10 mil anos, e agora, né? Vamos dizer assim, há 2 mil anos para hoje. E nós viemos, de uma certa forma, nos acalmando com tantas guerrilhas das quais nós sobrevivemos, porque os nossos antepassados viviam fugindo de tudo. A fuga era muito forte na vida de qualquer um dos nossos antepassados. Eles tinham que fugir. Fugiam de guerra, fugiam dos malvados, fugiam, né? Era fuga. Fugiam do rei que mandava os soldados ir lá pegar a comida que eles plantavam na roça. Foram fugindo de tudo. E foram sofrendo por guerras, espadas, e sangue, e mortes, e estupros. Hoje as leis dão uma contenção importante, né, para a nossa sociedade, de tal forma que a gente conseguiria viver com mais proteção, né? A lei vem para nos proteger. Mas a nossa cabeça, ela começou a ser mais ocupada que antes. Pensa numa mulher, Jorge, em 1950, 1960, talvez 70, quando tinha um casamento marcado, daqui a 3 meses ou 6 meses, né, vai ter um casamento de um parente. Essa mulher, ela ia lá na cidade, na casa, né, do seu cafac, lá comprar um tecido. E ela botava num costureiro, uma costureira, para fazer o vestido. E ela voltava 2 vezes para provar, né? E a costureira botava agulha, fazia medição, ajeitava o vestido para um casamento daqui a 6 meses. Então, veja, trazendo isso para a nossa mente, nós tínhamos menos ocupação, né? Porque em 6 meses essa mulher tinha um vestido para fazer, para ir a um casamento. Agora, hoje, no dia, nós temos quantas reuniões, quantos eventos, quantas preocupações, quantas informações. Então, nós estamos muito mais acelerados. E é isso que nos desconecta, muitas vezes, do nosso bem-estar e produz as ansiedades. E essas crises de saúde que a gente vive, né? A Covid-19, dengue, essas epidemias, pandemias, elas trazem como consequência também essa mudança do comportamento psicológico do cidadão? Nós estamos constatando hoje sintomas, né, de ansiedade, de depressão, de medos, por conta, sim, desde a pandemia. Porque foi o primeiro evento disruptivo de natureza biológica que nós vivemos na nossa geração, né? Lá atrás teve muitas coisas, morreram milhões de pessoas, mas a nossa geração teve esse primeiro evento. E isso aconteceu, veja que quase 1 milhão de mortos no Brasil, e nós tivemos depois, nem nos recuperamos, né? Tivemos a dengue de novo, enchendo os nossos hospitais, as nossas UTIs, mesmo que a dengue não mata igual a Covid, 1 milhão de mortos da Covid, 3 mil mortos da dengue, mas a dengue traz muito pavor também, gera muita dúvida e insegurança por conta das inflamações nas articulações que as pessoas sentem, muita dor, né? E vínhamos da pandemia da Covid.
Tá? Isso sim vai gerando, e agora a febre, né? A febre aí do Maruí, né? Isso vai gerando... Oropoche. Isso vai gerando uma insegurança. E vai gerando o quê também? Uma expectativa de como é que eu vou estar, como é que eu vou viver, como é que eu vou cuidar das pessoas em volta de mim. Somado a isso, nós estamos vivendo uma alteração grave, que é uma anomalia climática, né? Veja que é para nós aqui no Sul estarmos, pelo menos, com 40 dias de frio, né? O nosso inverno tem que se dar em 40 dias. Nós estamos agora com 3 dias de frio, né? Mesmo que tenhamos essa enchente no Rio Grande do Sul, mas foi uma enchente no meio do calor, né? Na maioria das vezes, né? Alguns dias de frio. Então essa anomalia toda gera incertezas, né? Como é que fica essa questão climática? Como é que nós vamos continuar vivendo? Como é que a gente vai se organizar? Como é que eu vou criar os filhos dentro dessa conturbação de saúde climática e das garantias também, né, de subsistência desse filho, como é que ele vai se formar. Agora, a inteligência artificial traz mais um dado ansiogênico para nós. Como é que vão ficar as profissões? Como é que nós vamos nos realocar e nos reajustar humanamente? Isso vai acontecer? Sim, Jorge, vai acontecer. Nada é irreversível quando vem por conta de que já foi instalado e só vai ter algum tipo de progresso, de desenvolvimento. Mas nós vamos lidar com isso. Ora, quando saiu a televisão, que era a janela do diabo, que os pais enlouqueciam, porque os filhos, às 5 da tarde, assistiam o programa Perdido no Espaço, ou Terra dos Gigantes, né? E às 7 da noite, Dina é um gênio, ou A Feiticeira. Só tinha esses 4 programas na televisão. E eles diziam que a televisão era babá do Satanás. Ah, passou a televisão. Viemos com tantas coisas, né? E nós iremos para frente. Um percentual de uso da tecnologia nós vamos fazer para o bem. E um percentual sempre será para o mal. Igual quem tinha um cavalo em 1950. Uns usavam o cavalo para o bem, outros usavam o cavalo para o mal. E assim nós vamos a cavalo, cavalgando por essa sociedade afora. E o que a gente pode deixar, Antônio Gomes, de orientação para a nossa audiência quando a gente fala em transtorno de ansiedade? Eu digo assim, vamos trabalhar com a aceitação em primeiro lugar. Aceitar que ela faz parte deste momento que, de alguma maneira, nós conturbamos e perturbamos a nossa vida por conta de tantas informações, né, que somos acometidos. Quando eu aceito, eu vou ver que ela não é minha, ela é um estado alterado. E como é que eu vou lidar com isso? E todos os humanos têm as suas limitações. Nós somos pessoas limitadas, falhas e em desenvolvimento. E é possível a gente ir se vendo e se revendo, Jorge. Tá certo. Obrigado, Antônio Gomes da Rosa, pela participação aqui nesta manhã. Obrigado, felicidades. Antônio Gomes da Rosa, psicólogo, psicoterapeuta, falamos sobre ansiedade e seus transtornos.